você ficasse em pé agora, nós vamos cantar o introito. Cantar lá no céu. Noite
Olá, bom dia a todos. Eu quero, antes de fazermos uma oração, ler um versículo aqui para vocês. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Nesse momento nós vamos ajoelhar, aqueles que puderem, nós vamos falar com o nosso Criador. Santo, santo, santo Deus onipotente, Deus Criador dos céus e da terra, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Aqui estamos, ó Deus, diante da tua presença. Viemos porque o teu Santo Espírito nos trouxe. E aqui estamos para te adorar, Senhor. Estamos aqui para te honrar, para te agradecer pela vida, pela saúde, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado a cada um de nós. Ó Deus, abençoe a essa congregação que veio aqui para louvar, para bendizer o teu santo nome. Ó Deus, perdoa-nos as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que cometemos, a ira contra ti, ó Deus. Não leve em consideração, ó Deus, os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor é um Deus de amor, paciente, como disse aqui a tua palavra. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa-nos. Aceite o nosso culto, a nossa adoração, porque é de coração e é para honrar o teu santo nome. Ó Senhor Deus, venha habitar em nosso meio. Que essa congregação seja, ó Deus, abençoada pela presença do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Alegria poder cumprimentá-los nessa manhã de sábado. Também aos nossos queridos irmãos que estão nos assistindo pela página do Facebook aqui da nossa Igreja Central. Uma opção a mais para aqueles que não podem vir até a casa de Deus. Estamos vivendo dias, quase que a gente já viu esses dias, né? Dias de perplexidade, de preocupação. Alguns dos nossos irmãos estão perdendo entes queridos. A mãe do tesoureiro da igreja de Silvânia faleceu nessa noite. A mãe do Danilo. Vamos orar pela família enlutada e
Vamos fazer a nossa parte, distanciamento social, uso de máscara, lavar as mãos, usar o álcool gel, fazer tudo que está ao nosso alcance para não sermos alcançados por esse vírus, que é um vírus traiçoeiro. Em alguns não faz nada, mas em outros causa um estrago muito grande na saúde e traz tristeza para muitas famílias. Que Deus nos proteja, nos ajude e que possamos não apenas viver nessa vida, mas nos preparar para a vida futura. Como cantamos, lá no céu não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores, não haverá mais pandemia. Lá no céu viveremos felizes para sempre. Nesses dias nós temos voltado o nosso interesse para temas proféticos, temas que falam sobre o futuro e sobre a volta de Jesus. E é bom que nós realmente não apenas entendamos, compreendamos e possamos inclusive compartilhar esse conhecimento, porque muitas pessoas estão se perguntando, perplexas: esse mundo vai terminar? Vai terminar como? Será que vai ter uma terceira guerra mundial? Como que vai ser as coisas a partir de um mundo caótico como o que nós vivemos? Temos que voltar à palavra de Deus. A última palavra tem que ser sempre a palavra de Deus, não os achismos, as ideias, os eu penso, mas sim o que Deus diz, o que Deus já nos deixou em sua santa palavra. E a grande esperança que nós temos são a concretização de algumas promessas de Deus. Em João 14, verso 1 a 3, ele prometeu: eu voltarei outra vez. Então a segunda vinda de Cristo para nós não é apenas uma esperança. Para nós, adventistas do sétimo dia, é uma certeza, porque tudo aquilo que ele prometeu, ele já cumpriu e cumprirá. Então Jesus vai voltar, quer estejamos prontos ou não, ele vai voltar, quer estejamos vivos ou não, ele vai voltar. E saber os últimos acontecimentos da história deste mundo e o que vem à frente é algo muito importante. Então tudo que nós pudermos relembrar, conhecer, estudar a respeito disso, vai nos ajudar e solidificar a nossa fé. E o último livro da Bíblia é aquele que mais nos apresenta informações a respeito dos últimos acontecimentos. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1. Aqui está a apresentação do livro, no qual já diz que é uma revelação de Jesus Cristo para mim e para você. Capítulo 1, verso 1 do Apocalipse de João. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A última frase diz: o tempo está próximo. Mas João já não escreveu isso há 2000 anos atrás? Como que o fim estava próximo? É sempre bom lembrarmos que a volta de Jesus física, visível, fantástica, ocorrerá no tempo de Deus. E a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Acontece que, ao nós pensarmos na volta de Jesus, todos nós nos colocamos como vivos e olhando para cima e dizendo: este é o nosso Deus, não é verdade? Pelo menos esse é o meu desejo.
Era o desejo também de um companheiro, amigo meu, pastor Jairo Silva. Nós trabalhamos juntos na ADRA, estivemos em muitos encontros juntos, e ontem mesmo estava revendo, a última postagem dele no Facebook foi na véspera da virada do ano, dia 30 de dezembro, e ele estava falando do tratamento que ele estava recebendo ali no Hospital Adventista de Manaus. Estava com Covid, e estava dizendo como ele tinha uma expectativa positiva de, em 2021, continuar pregando a palavra de Deus, transmitindo fé e esperança, mas ontem ele descansou no Senhor. Um servo de Deus, alguém que talvez tivesse planos para aposentadoria, né? Estava bem próximo, ele é um pouco mais, ele tinha um pouco mais de idade do que eu, então estava às vésperas de cumprir a sua jubilação, mas descansou. Para ele, Jesus já voltou. Então precisamos entender de forma clara que quando João recebe essa mensagem, era para breve. Para nós essa mensagem também é para breve, porque ninguém sabe o dia da volta do Senhor Jesus. Nós vivemos no olho do furacão. Por que no olho do furacão? Por causa da pandemia? Não, por tudo que enfrentamos nessa vida. Se tudo está bem, prepare-se, porque os desafios virão. Se os desafios estão envolvendo tua vida, Deus vai dar aí algum tipo de refresco, como a gente diz. A nossa vida é de altos e baixos, mas não pode ser de altos e baixos na questão do nosso compromisso com o nosso Deus. Hoje, nós precisamos estar nas mãos de Deus. O dia seguinte, não sabemos se virá. Então, nesta manhã, eu decidi que estudaríamos, já que o fim está próximo, os eventos que a Bíblia apresenta a respeito do milênio. É um tema bem controverso, mas eu gostaria que nós sedimentássemos o nosso conhecimento como adventistas no que cremos de acordo com a palavra de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 20, nós encontramos de forma bem clara este período designado que chamamos de milênio. No capítulo 20, no finalzinho do verso 4, a última frase diz: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Um milênio, 1000 anos. Então está bem claro isso. Esse período, ele ocorre com os justos lá no céu. Lá no céu, viveram e reinaram com Cristo. Então, os justos, os salvos, estarão com Deus lá na cidade santa de Deus, lá na capital do universo, onde Deus habita com os seus maravilhosos e santificados anjos. Então, após as tormentas, após as perplexidades desse mundo, os justos estarão em férias por 1000 anos. Se férias já é bom, né? Principalmente se você está com saúde, se você está num lugar gostoso, com pessoas que você ama, já imaginaram no céu? 1000 anos de férias? Não é um dia, não são 100 dias, não é um ano, são 1000 anos. 1000 anos. Nós, como adventistas, nós somos pré-milenistas. O que significa pré-milênio ou pré-milenistas? Nós acreditamos que a volta de Jesus ocorrerá antes do milênio. Há alguns dos nossos irmãos evangélicos que acreditam num período em que será dada uma segunda chance
para que haja a conversão. Não é isso que a palavra de Deus diz, de acordo com o que estudamos aqui. Diz que o milênio ocorre exatamente após a segunda vinda de Cristo a este mundo. Então, quais são os acontecimentos que marcam o início do milênio? E nós podemos encontrar aqui, no verso 5 de Apocalipse 20, alguma informação que nos ajuda a fazer este link, essa ligação entre a volta de Jesus, o milênio e os eventos que marcam este período. No verso 5 diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Os restantes dos mortos. É interessante que esses restantes dos mortos significa aqueles que não estão entre os justos, entre os salvos, porque a Bíblia diz que na primeira ressurreição ressuscitam os justos, os salvos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, né? A última trombeta vai soar e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Você pode conferir em 1 Coríntios 15, versos 52 em diante. Ali diz claramente, né, que aqueles que são fiéis são ressuscitados por ocasião da segunda vinda de Cristo. Esta é chamada a primeira ressurreição. E aí no verso 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que é feliz quem ressuscita na primeira ressurreição? Porque somente os justos que morreram nas promessas do Senhor ressuscitam por ocasião da segunda vinda de Cristo. E por isso que eles são felizes, porque eles estão entre os salvos. Eles são aqueles que serão arrebatados entre as nuvens do céu, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16. Eu estou citando textos porque creio que todos vocês já ouviram ou já conhecem esses textos, né? Porque a trombeta vai soar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, fazem parte da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então aqui ocorre eventos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Os justos que morreram firmes na promessa ressuscitam. O que ocorre mais? Ocorre que existem pessoas que estarão vivas, não terão provado a morte ainda. São milhares, milhões de pessoas. Neste grupo existem aqueles que são fiéis a Deus. E se Jesus voltar em breve, em nossos dias, nós faremos parte deste remanescente, assim chamado na Bíblia, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então veremos, sem provar a morte, a volta de Jesus. É o sonho de consumo, vamos dizer assim, de todos nós, né? Todos nós queremos isso. Mas independente de você estar vivo por ocasião da volta de Jesus, ou ter dormido na certeza da ressurreição, neste momento da volta de Jesus, se unem os dois grupos, os justos vivos e os justos que são ressuscitados, e formam então um grupo, é o grupo dos salvos. Aqueles que morreram em seus pecados, rejeitaram o convite da graça, quando Jesus volta, eles permanecem o quê? Permanecem mortos, continuam mortos, porque não fazem parte da primeira ressurreição, e não estão vivos, estão mortos. Mas existem milhões de ímpios que estão vivos, e estes agora estão, de acordo com a profecia, perseguindo os filhos de Deus, que não aceitam desrespeitar os mandamentos de Deus. São os ímpios, alguns mais efetivos nessa perseguição. Não importa se efetivos ou não, quando Jesus volta, ao ver o Filho do Homem vindo em glória, né, nas nuvens dos céus,
eles tiveram oportunidade de tomar a decisão e se prepararem, não o fizeram, preferiram continuar com o seu eu quero, eu penso assim, eu faço assim, mas agora no coração deles há uma certeza: não me preparei, ele não está voltando para me buscar, porque eu não estou preparado. E aí então que a profecia bíblica vai se cumprir, porque estes gritarão aos montes, aos outeiros, aos montes, né? Protegei-nos daquele que está vindo nas nuvens dos céus. Vão tentar se esconder, como se isso fosse possível, mas o brilho, o esplendor da volta de Cristo é tão fantástico, que não dá para se esconder em nenhum recanto desse planeta. Mas o que acontece neste momento? A Bíblia diz que os vivos são transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitam, como já vimos, e eles agora, de acordo com Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,13, eles são arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens. Jesus não toca o pé nesta terra, então ele está em suspense, ele está à nossa vista, mas ele não toca os pés nesse planeta manchado pelas obras do inimigo e do pecado. Então nós somos arrebatados ao encontro com ele, nós vamos ao encontro com ele. Vai ser a primeira oportunidade de voar, né? Vamos voar, e não por um avião ou por qualquer outra circunstância, mas é o poder de Deus que vai nos atrair, quebrando as leis da física, né? Nós vamos ao encontro do Senhor nas nuvens, todos os justos fiéis. Enquanto isso ocorre, por ocasião da volta de Cristo, os ímpios, eles agora enfrentam as tribulações, as tormentas das escolhas que fizeram, porque o planeta agora é envolvido numa catástrofe. Os elementos da terra, eles se desfarão, então terremotos, maremotos, inundação, saraivada de pedra, enfim, o planeta estará totalmente à disposição dos elementos em fúria, e por causa desses eventos, todos os ímpios, eles morrem, os que estavam vivos, e os justos vão ao encontro do Senhor, e assim começa o milênio, uma viagem na direção da cidade de Deus, ao encontro do Senhor. Todos os justos são agora conduzidos nesta viagem intergaláctica, e a Bíblia diz que vão viver e reinar com Deus, lá na cidade de Deus, por 1000 anos. Durante os 1000 anos, o que ocorre? A terra, de acordo com Jeremias 4, verso 23 a 26, ela se torna desolada, como um deserto. Não existe mais vida humana no planeta. Aqui apenas está Satanás e seus anjos maus, que a Bíblia diz que eles agora estão presos. 20, verso 1 e 2. Vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Durante 1000 anos, então, Satanás está preso, mas não pense numa corrente, uma enorme corrente literal. Ele está preso pelas circunstâncias. Deus agora tira a possibilidade dele de circular livremente, e ele agora está preso a esse planeta. Mas esse planeta como que está? Está totalmente destruído. Não há nenhum ser humano, as aves não existem, os animais morreram, os corpos estão estirados pela terra, se decompondo, e Satanás e seus anjos agora, durante o período de 1000 anos, eles estarão com as suas recordações das suas obras e da destruição que ocasionaram nesse planeta.
1000 anos presos pela circunstância, Satanás e os seus agentes do mal. Enquanto isso, lá no céu, os justos agora são recebidos por Jesus, e Mateus 25 diz que ele, ao nós chegarmos lá na cidade de Deus, ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que eu já preparei para vocês. Vocês estão aqui na minha cidade, vocês são os meus hóspedes por 1000 anos, e nós viveremos e reinaremos com o nosso Deus durante 1000 anos na cidade de Deus. Lá ocorrerá o chamado juízo vindicativo. O juízo já ocorreu, tudo já foi definido, tanto é que os ímpios já morreram e os salvos já foram conduzidos para o céu. Mas nós chamamos de juízo vindicativo porque Deus tira todas as dúvidas de todos aqueles que estão no céu. Por que algumas pessoas não estão no céu? Inclusive familiares, parentes, amigos, por que eles não estão aqui no céu? Deus tira todas as dúvidas ao relatar fielmente as oportunidades que cada pessoa teve de aceitar ou rejeitar a graça. Teremos surpresas também de ver pessoas que jamais imaginaríamos estar lá, e então teremos a oportunidade de tirar a nossa dúvida: por que este que fez tanta coisa errada lá na terra, ele teve direito a entrar e estar aqui no céu junto com os justos? E então Deus nos revela e tira todas as nossas dúvidas de que ele teve a oportunidade, aceitou a graça de Cristo, se arrependeu, os seus pecados foram perdoados e ele está habilitado para a vida na eternidade. Tiradas todas as dúvidas, todas as pessoas, todos os justos, então acontece o que está em Apocalipse 16, o verso 7, você pode encontrar. Ali todos os justos reconhecem que Deus foi justo, de que Deus teve misericórdia, de que Deus atendeu a súplica daqueles que desejaram estar no céu, e o seu sangue foi utilizado para a purificação de todas as pessoas. E então todos agora colocam a sua coroa perante Cristo e dizem: justo é, Senhor. Está aí, 16 verso 7. Agora, terminado o período do milênio, Deus diz: as férias terminaram, agora vocês serão levados para o seu lugar eterno, para a sua moradia eterna. E agora vocês terão a oportunidade de ter a sua casa, de ter o seu cantinho. Eu não sei como vai ser, mas vai ser maravilhoso. E Deus então desce com todos os salvos dentro da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém Deus já preparou, está lá, né? Na moradia de Deus. E não me peçam detalhes, porque eu também não tenho, eu só tenho o que a Bíblia tem. A Bíblia diz que a cidade santa agora desce, né? Está aqui no capítulo 21, verso 1 e 2: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A nova Jerusalém, a capital que será implantada no novo mundo, na nova terra, ela preparada por Deus, agora desce com todos os justos. E antes de chegar a esse planeta, ela para em algum ponto aí do nosso universo, mas ela está ao alcance do olhar de Satanás, de todos os seus anjos, e então ocorre, pelo poder de Deus, a chamada segunda ressurreição. Quem ressuscita na segunda ressurreição? Todos os ímpios. Lembra que não tem ímpios vivos? Os que morreram e estavam mortos por ocasião da volta de Jesus, continuaram mortos. Os que estavam vivos por ocasião da volta de Jesus, morrem pelos eventos cataclísmicos que ocorrem ao Jesus voltar e levar os salvos para o céu. Então, todos os ímpios ressuscitam pelo poder de Deus.
É o momento do ato estranho de Deus, do ato estranho de Deus, o ato da destruição do mal e dos ímpios. E aqui na Bíblia, capítulo 20, nos deixa claro a questão do que ocorre antes, durante e depois. Veja, verso 7: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Já expliquei para vocês, é uma prisão de circunstâncias. Por quê? Porque agora ocorreu a segunda ressurreição, e existem ímpios como a areia da terra. Muitos ímpios, porque são ímpios desde Adão até o último. E a Bíblia diz: Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. É o último ato de Satanás como um ser caído. Ele, mais uma vez, com a ajuda dos seus anjos, ele reúne os principais generais, os principais líderes de todos os tempos, e ele mais uma vez diz: Deus está trazendo essa cidade para aquele povinho, mas a cidade pode ser nossa. Vamos então arregimentar as nossas forças, os nossos exércitos, as nossas bombas, os nossos mísseis, e vamos guerrear e tomar a cidade, e a cidade será nossa. Último ato. A Bíblia simplesmente menciona no final do verso 9: desceu porém fogo do céu e os consumiu. O ato estranho de Deus. Satanás, todos os seus anjos e todos os ímpios, todos aqueles que rejeitaram o convite da graça, são destruídos. Entendem que agora, nesse momento, o diabo, verso 10, o sedutor deles, lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam não só a besta, o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eles não vão ficar lá, num inferno eterno, de forma alguma. Eles serão destruídos de uma vez por todas. Não existirá mais o mal, nem aqueles que destroem a terra. E então surge, pela palavra de Deus, a criação da nova terra, que nós lemos aqui no capítulo 21, O primeiro céu e a primeira terra passaram. Por quê? Porque Deus cria a nova terra, a nova terra que tem como sede a Nova Jerusalém. E então, aqui no verso 3, uma grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aqui está, pelo verbo, pela palavra de Deus, ele diz, e surge uma terra nova, uma terra transformada, um novo jardim do Éden, onde você vai habitar, onde nós moraremos, não por alguns anos, não para deixar descendentes, nós estaremos para sempre com o Senhor, pelos séculos dos séculos da eternidade. E de acordo com Isaías, de um sábado a outro sábado, compareceremos perante o Senhor para adorá-lo e agradecer vez após vez pela graça e pela dádiva de estarmos vivendo no paraíso para sempre, com todos os salvos, com todos os anjos. Queridos, isso não é uma fábula, isso não é a ideia de alguém, esta é a promessa e a certeza que Deus nos deixa através da profecia bíblica. Ele voltará, ele prometeu e vai voltar, e vem para nos buscar, e vem para nos libertar da dor,
das lágrimas, da morte, do luto, do pranto. Nós precisamos simplesmente querer de todo o nosso coração, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, e quer estejamos vivos, como é o nosso plano, ver Jesus voltando, ou se estivermos no sono da morte, o poderoso anjo de Deus vai ressuscitar os nossos queridos. Pastor Jairo, Elisa Biasi, outra líder da igreja, faleceu ontem também, e tantos outros que nós poderíamos mencionar, desde o primeiro, que descansou na certeza e nas promessas de Deus. Nosso Deus não está preso a este mundo. Nosso Deus é o Criador do universo. Se Ele permite provas em nossa vida, é para que nós possamos decidir e tomar as melhores escolhas de colocar a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Se estivermos vivos, será uma alegria, mas se descansarmos, ouviremos a trombeta e a voz de Deus chamando-nos à vida, e todos seremos transformados. Não abrir e fechar de olhos, não abrir e fechar de olhos pelo poder de Deus. Ou você prefere crer em outra coisa? Ou você prefere confiar em outra coisa? Confie na palavra de Deus, creia de todo o coração, se prepare para esse evento. Tudo isso está relatado nas Escrituras, e eu quero concluir com o que o apóstolo Pedro diz em sua carta. Ele fala também a respeito desses eventos, recebeu a iluminação, a inspiração de Deus para nos confortar com palavras de fé e de esperança. Não precisamos ter nenhuma dúvida a respeito do que Deus deseja para nós. Sim, queridos, nós podemos ter a certeza de que pela palavra de Deus nós todos seremos transformados. 2 Pedro 3, verso 9, está marcado aqui na minha Bíblia, marque na sua também. Pedro diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E eu abro aqui um parênteses. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Talvez porque talvez porque você não esteja preparado ainda. A Bíblia diz que Ele é longânimo, Ele é misericordioso e não quer que nenhum se perca. Então, hoje é dia de mais uma vez dizer: Senhor, eu creio, eu aceito, transforma a minha vida, coloque-me no rumo certo, com o foco certo. Ó Senhor, eu quero estar entre os salvos, entre os remidos. Verso 10 diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como é que a gente faz isso? Colocando tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos nas mãos de Deus, e confiando de que Ele pode fazer por nós muito mais do que possamos imaginar. Deixe Deus ser Deus na sua vida, deixe Deus dirigir os seus passos. Verso 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita
a justiça. No fim do ano, nós tivemos um momento muito especial. Nós estávamos juntos, pelo menos eu sei que muitos estavam aqui presentes, naquela Santa Ceia, ao ar livre. E ali, ao final, nós oramos e nós levantamos a mão para o céu e nós dissemos que nós desejamos estar preparados para viver com Cristo lá na Nova Jerusalém. Sabe, no dia em que você e eu levantamos a mão, já se passaram praticamente um mês. Jesus ainda não voltou. Nós estamos aqui, mas o nosso compromisso precisa ser renovado todos os dias. Senhor, eu quero, eu aceito. Que Deus possa confirmar essas nossas decisões diárias. Ao acordar, diga para Jesus: eu te pertenço, eu sou teu. Cuida da minha vida, cuida da minha família. E acredite, e confie, Deus vai cuidar de você. À noite, antes de dormir, ao colocar a cabeça no travesseiro, diga: Senhor, obrigado por mais um dia. Feche os meus olhos na certeza que vais velar pelo meu sono. E se me deres o privilégio de viver mais um dia, que seja para a tua honra e para a tua glória. Que Deus nos abençoe, que possamos esperar. Esse esperar não significa sentar e olhar para cima, mas como Jesus nos deixou o desafio, falar que Ele em breve voltará. Nós somos adventistas porque cremos que Ele em breve voltará. Reparta essa esperança. Há muitas pessoas sem esperança. Aproveite as oportunidades. Conte para as pessoas o que você tem aprendido nas Escrituras a respeito dos últimos acontecimentos. Você vai ver algumas pessoas arregalando o olho, não tem nem ideia do que está aqui escrito nas Escrituras. E você poderá ser uma testemunha de amor e salvação de Deus aqui nessa terra. Que Deus nos ajude a todos. Amém. Vamos cantar um hino? Pode colocar aí, do Adoradores. Podemos cantar aí Não há o que temer? Acho que é bem apropriado, né? Vamos ficar em pé? Não há o que temer. Quem estuda a Bíblia, quem crê em Deus e está preparado para vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Sou
assombres, porque eu sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Veja que este hino nós cantamos, mas na verdade é como se Deus e os santos anjos cantassem para nós, né? Então, através do nosso louvor imperfeito, Deus, Ele mais uma vez diz: é isso mesmo, pode confiar, eu estou contigo. E podemos ouvir através da fé Deus e os santos anjos dizendo: eu vou cuidar de vocês. Oremos. Deus, muito obrigado por essa certeza, a certeza do teu cuidado, do teu amor, e por isso não tememos nada e ninguém. Nós queremos estar sempre em teus braços de amor e queremos permanecer aí, guiados, protegidos por ti, enfrentando as lutas e dificuldades deste mundo, mas certos de que tens um futuro maravilhoso para todos nós. Nós não deixamos o momento em que poderemos vê-lo voltando nas nuvens dos céus. Ajuda-nos a permanecer firmes, fiéis e assim estarmos prontos, preparados e também levar essa preciosa mensagem de esperança a outras pessoas. Dá-nos um sábado feliz ao teu lado, com o coração agora mais quente, mais aquecido pelas tuas promessas e pelas revelações da tua santa palavra. Continua conosco, é a nossa súplica, a nossa oração, em nome de Cristo.